Eleições 2025 na Band é um oferecimento de GG.bet, onde a emoção do jogo acontece. GG Seguros, cuidando do que importa para você. Zema Construções, qualidade que transforma espaços. Grupo Magnus, inteligência para o seu patrimônio. E Partido Social Democrático, presente nas principais decisões do país. Estipular planos para o nosso Estado. Eu também quero aqui saudar, o meu adversário e amigo, Léo Polo. Fico muito feliz de estar disputando uma eleição dessas com ele. E eu acredito que quem vencer vai fazer o melhor para o nosso Estado, acredito eu. E também quero dar boa noite aos presentes que estão assistindo este debate. E para destacar sobre a minha gestão e o meu plano, caso eleita para o governo do Estado do Rio de Janeiro, nós queremos movimentar, primeiramente, o protagonismo. Eu digo o protagonismo estadual. Eu quero levar o Rio de Janeiro, como governadora, fazer do Estado um exemplo nacional, gerar aquela competição de gestão pública, competição que entrega e que faz as suas entregas exemplos para o Brasil. Então, a minha gestão vai focar mais no requisito educacional e econômico. Eu acredito que o nosso Estado ele pode ser referência no âmbito econômico, educacional e entre outras pastas que eu acho que serão fundamentais para uma gestão pública totalmente transparente e capacitada. Mas acredito que inicialmente na nossa gestão nós iremos construir políticas assim documentadas da criação da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que será integrada não só com o funcionamento no Estado, mas sim tendo uma abrangência nacional, com apoio, claro, se possível, do governo federal, para que a gente possa trabalhar em parceria e voltar, no grande Brasil, à vida acadêmica, não para que seja algo assim de é protagonismo da governadora. Não, é o protagonismo do Estado. O Rio de Janeiro ele quer ser protagonista não por causa da governadora, mas sim porque o Estado tem entregado projetos e múltiplas inovações. E na economia eu pretendo criar políticas de impostos totalmente único, que seja barateado, capaz de ser pago pelos fluminenses, no caso, um imposto voltado para o Estado. E também vai ter políticas de doações e vou criar política econômica de serviços prestados pelo próprio governo estadual para que a gente consiga lucrar ou ter rendimento pela mão de obra que será gerada pelo próprio governo estadual. Entre outros requisitos de cultura, nós iremos debater mais ao longo do debate e agradeço ao Ronaldo Caiado pelo tempo concedido. Obrigado, Excelência. Com os mesmos 5 minutos, candidato Léo Polo. Boa noite a todos do Grande Brasil. É uma honra estar aqui sendo candidato como governador do Rio de Janeiro. Quero agradecer pelo espaço estabelecido pela Band, a todos que estão nos ouvindo aqui nesse debate. Bem, primeiramente, o meu plano de governo, no caso a minha gestão, terá contando com um plano econômico. Esse plano econômico não é um plano econômico comum, é um plano econômico diferenciado, que dentro desse plano econômico que foi perdido. Prossiga. Então, teremos um plano econômico durante essa minha gestão, se eu for eleito,
Dentre esse plano econômico, teremos a parte da educação, a saúde e segurança pública, né? Porque esse plano econômico ele tem um propósito de investir nessas áreas importantes dentro do Rio de Janeiro, né? E junto com esse plano econômico teremos a ajuda do governo federal, se assim for possível, né? Estarei conversando com o atual presidente, Zema, né? E quem sabe também com o novo consulado do Rio de Janeiro, né? Que no caso é da Rússia, talvez teremos a oportunidade de disputar, né? Durante toda essa gestão. Então, a segurança pública vai ser a mais voltada para o estado do Rio, porque eu quero ter a grande oportunidade de entregar, né, uma segurança pública de alta qualidade e de alta segurança, né? E nós temos aí, eu tenho em pauta já estou preparando já, né, se eu for eleito já estou já preparando tudinho já o ofício, né, o projeto, que é 2 batalhão da polícia, que é uma polícia tática, que é a tropa de elite do BOP, que já está quase pronto esse ofício que eu já estou estabelecendo aqui. E a outra é o RECON, que é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Se assim for possível, esses 2 projetos vão estar saindo no meu primeiro mandato aqui como governador do Rio de Janeiro, entregando à população uma segurança de qualidade, né? E que vai poder contar com esses 2 batalhões que vão estar em ação. A saúde pública também vai estar em ação fortemente, né, com grandes investimentos, né, com dinheiro público, né? E nós estamos já com o outro ofício que já está quase pronto, que é o Hospital Geral do Estado do Rio de Janeiro, que vai favorecer uma saúde de qualidade, né, para todo o território, né, do Estado do Rio. E junto com a educação, que nós vamos criar a UFRJ, já vou recorrer já com, com o presidente, no caso o governo federal, para a gente estar implantando uma educação de qualidade e tendo o sorriso da população. Então agradeço a oportunidade ao Ronaldo Caiado. Obrigado, candidato. Vou deixar um intervalo para a emissora apresentar as propagandas da emissora. Zema. Candidato Léo. Escuta. Qual é a sua proposta para o governo do Rio de Janeiro na questão economia? A questão da economia, nós temos, como disse, nós temos um plano econômico, né, já no plano de governo já, né? E durante, né, toda essa eleição que vai ocorrer, né, esse plano econômico será levado ao governo federal, porque, como disse, esse plano econômico ele é um mega pacote econômico para o estado do Rio de Janeiro, né? Que, como disse, esse plano econômico ele vai ser um grande investimento para todo o território do estado do Rio de Janeiro, favorecendo uma boa educação, qualidade, uma segurança de alta segurança de qualidade, de saúde pública e dentre outros projetos que nós temos dentro desse plano econômico, né, que eu vim preparando aí durante o tempo de terça para quarta, quando eu voltei para o Benjamin e me enfiei aqui no PSD. Então, esse plano econômico vai entregar uma quantidade de dinheiro público absurdo, né, ao estado do Rio de Janeiro, que o propósito é esse, é entregar um dinheiro público de alta potência para o estado e que para o estado ter um caixa sustentável e visível aos olhos do povo do estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos acelerar durante esse plano econômico que eu já tenho já em pauta no plano de governo.
Candidata Talíria, a mesma pergunta. Então, eu queria direcionar sobre a questão econômica do nosso Estado. O meu plano especifica essa agenda econômica que nós iremos dar início em nossa gestão, caso eleita. Primeiramente, nós não queremos viver à margem de dependência econômica do governo federal. Eu acho que o governo estadual deve ter sua autonomia financeira, e é isso que nós temos que estar optando, né, numa gestão que equilibra aí muitos padrões econômicos e fiscais. Eu já fui ministra, assim, em outras oportunidades da economia, então eu entendo um pouco dessa agenda econômica e nunca foi de fora essa agenda, tanto de planos e discursos e conversas. Dentro da padronização da minha gestão como governadora, como eu tinha dito a primeira vez, voltarei a repetir para deixar claro, a criação de impostos básicos, um imposto único, no caso, que será de valores bem mínimos, porque de fato a gente visualiza aí o rendimento baixo de algumas pessoas que fazem parte do governo do Estado. Esses impostos serão de integração estadual, ou seja, só valerão para o governo do Estado. E a questão também de doações. Nós iremos criar projetos de doações para que a própria governadora doe, ou outros órgãos, grupos empresariais, ou pessoas físicas, no caso, também. E propostas de serviços prestados pelo governo do Estado para que consiga ali conseguir meios de rendimento com o trabalho prestado pelo governo do Estado. E entre outros projetos que nossa gestão irá adquirir conhecimento. Somente, querido Caiado. Candidato Leopoldo, sua réplica o senhor não foi citado. Vamos continuar com as perguntas. O senhor vai ter oportunidade para continuar falando sobre economia. Candidato Leopoldo, o senhor fala sobre a questão do plano de governo, um plano de governo forte, mas não mostrou para a população como você vai conseguir trazer as finanças para o Rio de Janeiro. Vocês vão tentar um acordo junto ao governo federal. Eu não sei se os candidatos eles têm o conhecimento que vocês vão precisar de ter conversar com o Parlamento Federal para ter algumas alterações, algumas leis que autorizam os estados a trabalhar com questão de imposto, como vocês vão agir nessa situação, candidato Leopoldo? Então, o Caiado, a questão, e como eu falei, o plano econômico estabelecido pelo todo o território do Estado do Rio de Janeiro é basicamente o que você falou. Então, nós vamos recorrer ao governo federal, entendeu? Porque, como disse, esse plano econômico ele vai ter uma faixa, entendeu, fixa de quanto vai vir para o Estado. Porque esse valor, quando ele vier para o Estado, ele vai ser administrado de uma forma que vai render, entendeu? E dentre esse plano econômico, a candidata me lembrou também que eu também vou estar, né, recorrendo, né, aos empresários também, e quem sabe empresas nacionais, junto com a ajuda do embaixador da Rússia. Vamos estar também recorrendo a ele, né, que vamos estar investindo também em energia, segurança pública, intercâmbio dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos estar recorrendo ao governo federal, né, para colocar uma margem de apenas uma via desse dinheiro, né, desse dinheiro público para o estado do Rio de Janeiro, né, apenas
só uma vez, para que o valor que vier seja administrado, né, e que possa render durante esse percurso. Candidata Talíria, a mesma pergunta. Então, a minha ideia é buscar um consenso não individual do governo estadual do Rio de Janeiro em nossa gestão. Mas eu estava optando por aderir a uma cúpula coletiva entre os governadores dos estados para que a gente consiga, assim, juntos, unir forças, tanto de todos os estados agrupados com os governadores, para que a gente busque comunicação com o Senado Federal, já que eles são os detentores da legislação do nosso país. Então, a criação de projetos de leis ou possivelmente PECs, né, para que sejam essas propostas, possam enfatizar e embasar mais o funcionalismo dos governos estaduais, para que a gente consiga monitorar uma gestão cada vez mais eficiente e mais aberta às atribuições econômicas e políticas, para que a gente consiga atender assim, as nossas ideias, os nossos projetos. Até porque a gente ali criar um plano de governo, mencionar muitas políticas que possivelmente a gente poderia fazer e ficar à margem de dependências políticas, que na verdade a gente não tem uma Assembleia Legislativa estadual, então meio que a gente fica à margem da dependência. Então, na minha gestão, a gente vai ver essa comunicação tanto com o governo federal e com prioridades no Senado Federal para que a gente construa bases. Senadores, com o próprio presidente da República, para porque a gente necessita de fato dessa comunicação e essa abertura de negócios. Porque uma gestão boa é uma gestão que é interligada com todas, trocar ideias, trocar informações e principalmente essas parcerias para que tanto o meu governo, possivelmente, como os outros governos, possam atribuir suas funções com excelência. Agora essa pergunta é direcionada ao candidato Leopoldo e a próxima pergunta é direcionada à candidata Talíria. Após essas perguntas, começamos a terceira parte do debate, que é as perguntas relacionadas de candidato para candidato. Candidato Leopoldo, você falou, Vossa Excelência falou, de fazer um acordo com a embaixada, com o consulado russo. O senhor já pensou como que o senhor vai fazer para receber autorização do governo federal para fazer essa negociação com um país estrangeiro? O senhor já pensou como que o senhor vai levar isso ao conhecimento do Senado Federal para que eles possam criar um instrumento legal para você fazer essa negociação? Não deu para escutar aqui. Deu uma falhada aqui. Para repetir. Vocês estão me escutando, pessoal? O meu Eu falhou escutei aqui. a pergunta. Agora estão me escutando? Sim. Dava para escutar antes. Candidato Leopoldo, a pergunta que eu te faço é: você fala que o seu plano de governo você vai tentar um acordo junto a uma nação estrangeira. Lembrando que isso é prerrogativa do governo federal. A negociação entre nações. Então, o Estado, ele negociar com uma nação estrangeira, ele tem que passar pelo crivo do Senado Federal, ele tem que passar pelo crivo do governo federal, ele tem que passar pelo crivo da diplomacia brasileira. O senhor já começou a trabalhar nos bastidores com os senadores do seu partido ou senadores aliados de Vossa Excelência para criar um instrumento legal para conseguir fazer que dê certo essa proposta que o senhor está fazendo? Então, Ronaldo,
na nossa gestão, né, pelo governo, ainda não fiz diretamente com os senadores, mas, né, creio que eu vou ter total apoio do presidente Zema, né? E com e como e quando eu for ser eleito, vamos estar recorrendo a isso, tá? Primeiramente conversando com o presidente, depois com os senadores do meu partido, né, para a gente tratar sobre essa questão, né? Porque como que eles têm um consulado, né, dentro do estado, né, como o senhor falou, né, a gente mesmo assim tem que recorrer ao governo federal para tratar essa questão de que eles estão dispostos, né, a ajudar ao estado do Rio. E isso é para crescer o estado, tanto da energia, tanto do intercâmbio, a segurança pública, a saúde pública e a educação. Então a gente vai estar recorrendo, mas nós não vamos ser dependentes da Rússia. Candidata Talíria, na sua proposta, Vossa Excelência fala sobre a criação de um imposto único para o estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência também já começou a arquitetar, junto aos seus senadores da sua base, para criar um instrumento jurídico, um instrumento legal para você fazer essa cobrança, e caso sim, caso positivo, como que a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro iria trabalhar com essa cobrança de imposto? Querido Caiado, é sempre bom relembrar o que a gente vem falando aqui no debate, a questão de comunicação entre tanto com o governo estadual quanto o governo federal e até mesmo com o nosso legislativo nacional. Como eu mencionei, nós temos essa deficiência do legislativo estadual, mas haverá essa comunicação. Não houve comunicação ainda por minha parte com alguns senadores, mas eu terei conhecimento muito breve, antes mesmo da minha posse como governadora, caso eleita. Mas essa criação de imposto vai ser totalmente especificada, vai ser totalmente assim detalhada para que tanto a população, tanto como os próprios senadores, tanto até para mesmo o governo federal, para que possa ser analisada e vista assim, né, como vai ser padronizada e aplicada dentro do nosso estado. E o requisito que Vossa Excelência tinha falado, essa questão de imposto não vai ser tipo uma tributação muito grande, mas também vai ser uma tributação bem básica, como eu tinha dito no início do debate. E nossa gestão vai trabalhar muito nessa requisito de comunicação. A deficiência do secretariado, que eu já estava me esquecendo disso, o nosso Estado ele tem uma deficiência muito grande no requisito da administração pública, no requisito do secretariado, ou seja, vamos ter uma grande escassez no requisito do secretariado. Então, não posso aqui lhe afirmar que haverá secretários, mas políticas públicas tomadas com trabalho e organização por parte da nossa gestão haverá. Vamos para a terceira parte do debate. São temas livres, são perguntas entre os candidatos. Vocês estão livres para a tréplica também 1 minuto, ok? Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. O Leopoldo, Vossa Excelência começa com a pergunta. Faça uma pergunta de livre escolha para a candidata Talíria. Certo. Candidata Talíria, eu não ouvi, né, ao meu ver, eu não ouvi a Vossa Senhoria
não citar a segurança pública do nosso estado. Se não me engano, nem a saúde pública, né? Qual vai ser a sua... Você tem projetos para a segurança pública do nosso estado do Rio de Janeiro? Você tem algum, algum plano de governo para, a partir da segurança pública do estado do Rio? Então, candidato, o requisito de segurança pública eu não tinha mencionado dentro do meu plano de governo para a gestão do governo estadual. Porém, entretanto, todavia, nós iremos buscar uma consolidação de políticas públicas, porque, como foi visto e como foi apresentado pelo moderador, de fato, nós não temos assim um poder, uma abrangência para criar essas legislações, até porque nós iremos iniciar todo esse processo do zero. Mas nós iremos atribuir políticas públicas voltadas para o governo do Estado, com a ajuda do governo federal e com o próprio Senado Federal, para uma legislação voltada para esse requisito. Mas segurança pública será uma das prioridades que não foram mencionadas no plano, mas serão abertamente protocoladas na nossa legislação, caso o nosso governo seja eleito. Candidata Talíria, candidato Leopoldo, quer usar o direito da tréplica e da réplica ou não? Por favor. 1 minuto. Então, ô candidato, uma das primeiras coisas que tem que ser citada, ao meu ver, é a questão da segurança pública. Porque sem a segurança pública, no seu plano de governo, como que será a população? Como que ficará a população? A bandidagem vai tomar o Estado, praticamente. Entendo que vamos iniciar do zero, com certeza, mas uma das primeiras coisas básicas é a segurança pública, que é uma das prioridades do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho importante, eu achava importante a Vossa Senhoria ter citado, né, a questão da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Vossa Senhoria tinha que ter citado, tá? Então, ao meu ver, né, a Vossa Senhoria já começou um pouco, né, com o pé esquerdo. Obrigado. Candidata Talíria. Agradeço, Freado. Como eu tinha falado, candidato, eu vou voltar a repetir que nós não temos uma legislação assim que dá essa autonomia ao governo do Estado, e eu quero só saber que bandidagem que Vossa Excelência menciona. E só ressaltar aqui que nós temos uma Polícia Federal tão integrada e tão capacitada que ela não abrange só Brasília, o Distrito Federal, entre alguns estados específicos, mas como um todo o Brasil. Ah, mas vamos ficar à margem da dependência da Polícia Federal? Claramente que não. Mas antes temos que buscar os meios legais. A legislação legal com apoio tanto do apoio federal para que o âmbito estadual consiga percorrer seu caminho da forma legítima, legal e coerente com aquilo que nós iremos aplicar nas nossas políticas. Candidata Talíria, sua pergunta ao candidato Leopoldo. Então, candidato, uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar, que é algo muito importante e as pessoas têm que se atentarem a isto, é que no Grande Brasil nós sabemos que é uma simulação. Nem tudo pode ser simulado. Sabe por que não pode ser tudo simulado? Porque se a gente criar políticas públicas que não vão atender ninguém, faz sentido. E uma dessas políticas que eu digo é a saúde pública que Vossa Excelência mencionou no seu plano. A saúde pública vai atender a quem? O governo do estado vai ter medicamentos de fato para atender os jogadores? Eu acho que não é. Vossa Excelência não acha melhor criar políticas que, de fato, os jogadores, tanto do nosso estado, caso haja abrangência nacional, os brasileiros possam utilizar e desfrutar das políticas que nós poderemos criar dentro do nosso estado. Candidato Leopoldo. Então, Talíria,
Primeiramente, olha só, a saúde pública, mesmo aqui sendo uma simulação, né, temos que colocar a realidade em jogo, entendeu? Entendo que é uma comunidade de simulação, mas para uma coisa ficar bem visível, bem viável aos olhos de toda a comunidade, de uma coisa bem 100%, de uma coisa inteira e não pela metade. Entendo que não tem pessoas aqui, né, que vão passar mal, né, infartar, né, enfim. Mas é uma coisa que vai deixar uma coisa detalhada dentro do estado do Rio de Janeiro, entende? Né? Então vai ser um detalhe importante para o estado do Rio. Candidata, Candidato, você não me respondeu da forma que deveria ser respondido. Eu falei de compromissos que abrangem o funcionalismo. As pessoas, os jogadores querem, de fato, ver uma política que funciona, entendeu? Saúde pública, a gente não vai usar saúde pública. E você fala de realidade, a gente não vive uma realidade no Grande Brasil, entendeu? Nós trazemos políticas, muitas das vezes da realidade, sim, mas a política da realidade que Vossa Excelência quer trazer é uma política que os jogadores não vão utilizar. O senhor já está trazendo um slogan dessa política de vazio, uma política, um slogan vazio, uma política que ninguém vai utilizar, entendeu? Nós temos que criar políticas, como eu mencionei, que serão viáveis à utilização não só dos fluminenses, mas assim dos brasileiros. E é isso que na nossa gestão vai haver, entendeu? Por isso, muitas vezes, eu nunca mencionei questão de saúde pública, outros requisitos que não vão ter o uso dos jogadores. E saúde pública, no seu requisito, infelizmente, não vai ser um requisito utilizado, mas vai ser só um tipo de propaganda de gestão pública. vamos agora para a quarta parte do debate, onde vai ser aberta a pergunta do público, direcionada aos candidatos. Está aberto para vocês fazerem pergunta, pessoal. Continuaremos com o debate. Desculpa. Vamos à quinta parte do debate, as considerações finais. Vocês terão 5 minutos para expor. Estão me escutando, pessoal? Sim, sim. Sim. Vocês terão 5 minutos para expor o que vocês quiserem, é livre também. Candidata Thalíria Petroni, a palavra está com você. Antes de mais nada, né, antes da gente finalizar, eu quero aqui agradecer pela receptividade da Rede Bandeirantes por, né, nos conceder esse espaço belíssimo para que nós consigamos debater propostas, não ataques, porque eu e o meu adversário, amigo, companheiro Leopoldo, nós não viemos alfinetar e nem nada disso, mas nós viemos aqui levar as nossas visões, as nossas propostas para o povo. Então, eu também quero aqui agradecer pela belíssima administração, pelo percurso bem conduzido ao mediador Ronaldo Caiado, e quero agradecer ao público que está aqui presente por estar, né,
aqui ouvindo as propostas e que eu espero que a gente consiga conciliar e, de fato, falar aquilo que vocês queriam ouvir, né? E quero deixar claro, eu respeito o meu adversário Leopoldo, porque mais importante do que vencer uma eleição é garantir que quem vencer faça o Rio de Janeiro crescer. É isso que o povo quer e é isso que o povo merece. A nossa caminhada é feita com coragem, com alegria, com afeto e com a força de quem acredita que é possível governar com eficiência, com transparência e com competência. E é por isso que eu finalizo, porque vamos governar com. Agradeço pela honra e que quem seja eleito ou não, vamos juntos, porque é na união e na parceria que transformaremos o nosso Estado numa potência nacional. Agradeço, mediador. Com a palavra, o candidato Leopoldo, até às 20h59. Quero agradecer a todos, né, que veio a esse debate, a candidata que respeitosamente, né, uma colega minha companheira também, né? Então, a candidata tem razão, né? Então, a gente está trazendo aqui projetos, né, para a solução do Estado. Não é talvez, né, não é quando, é solução, é resultado que vai gerar uma grande diferença dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, já estamos recorrendo já na questão da segurança pública, que não foi citado por mim aqui, que vamos recorrer, que é um processo burocrático, que no caso ela falou jurídico, né? Vai ser uma delonga sobre esse projeto de segurança pública e principalmente da educação, que basicamente é um dos projetos que já está quase pronto aqui na parte aqui do meu notebook. Só falta só detalhar alguns detalhes e até o governo federal pedir recurso e ser administrado a política econômica que vai ser dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer imensamente ao Ronaldo Caiado, a Thalira, a todos os presentes que aqui estão, e que amanhã é o dia de decidir quem vai vencer essas eleições. Então, conto com o apoio, vote 55, PSD. Muito obrigado, tenha uma boa noite a todos. Às 8h56, encerramos o nosso debate. Agradeço a presença dos candidatos, agradeço a presença também do público presente. Tenha uma boa noite e boa eleição para os dois.